Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Vamos ler estes versículos. Podemos ficar em pé. Vamos ler o versículo 29, que diz assim: E Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 30º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe em Onri sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora causa levar a andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidónios, e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Até aqui a palavra. Mais do que todos os reis que foram antes dele. Então, neste tempo, nós lembramos do reino, podemos chamar assim, de Israel, no bom sentido, em que David ele fez com que o reino pudesse desenvolver, e depois Salomão, mas logo mais o reino se dividiu, ficou dividido em dois, né? Houve uma divisão, houve facções, e ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ou Samaria, ou também conhecido como Efraim, e o reino do sul também como Judá, né? Então o povo, na verdade, se dividiu, ficou separado. O povo, na verdade, cada um para o seu canto. Um povo que era o mesmo povo, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, agora na verdade, viraram as costas uns aos outros e ficou um povo dividido, ficou uma nação rachada, podemos dizer assim. E tudo isso mostra principalmente que essa queda, esse desvio, fez principalmente os reinos do norte, o reino de Samaria, que diz que todos os reis eram maus, e Acabe, na verdade, era o pior deles todos, de todos os reinos, dos reis do reino do norte, rei de Samaria. Acabe, exatamente, podemos dizer que ele se voltou, na verdade, as costas ao Senhor, e fez tudo aquilo, como diz o versículo 30, e ele diz que Onri, e depois diz que Acabe fez mais do que todos os que foram antes dele, mais mal, mais pecado, não é? Mas mesmo assim, se nós olharmos para o profeta que Deus vai levantar, e nós já vamos ver na nossa frente, o profeta Elias, irmãos, é um ato da graça e da misericórdia de Deus diante de um povo rebelde, diante de um povo que virou as costas ao Senhor, um povo que caminhou pelo caminho da rebelião. E é interessante pensar que 10 tribos entraram em rebelião, 10 tribos viraram as costas e começaram a pecar e levantar falsos deuses e ídolos, adorar a Deus, e por fim este rei que veio casar com Jezabel, na verdade, veio edificar ídolos, né? Altares a Baal, a Azera, criar, na verdade, postos ídolos, ou, na verdade, naqueles lugares, nos bosques principalmente, levantar lugares sagrados para adorar os deuses ímpios, os deuses pagãos, né? Irmãos, e tudo isso, na verdade, levou com a situação do povo de Israel, na verdade, ficasse, na verdade, num estado de pecado, num estado de miséria espiritual tremenda. Ainda que tinham a sua espiritualidade, mas certamente ao levantar tantos lugares de culto, a levantar tantos altares, mostra, na verdade, a insatisfação que aquele povo vivia, buscando o espiritual, mas o espiritual que, na verdade, e se nós pensarmos um pouco nos rituais dos deuses, na verdade, dos ímpios, né? Vamos dizer assim, até da Cal e da Cera, eles pediam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Tudo isso era alguma coisa abominável aos olhos do Senhor. Amém? Abominável
aos olhos do Senhor. E por causa disso, o Senhor, na verdade, disse que ia apertar com o seu povo que andou com ele, o seu povo que os milagres aconteceram quando o Senhor libertou com a sua forte mão, com os milagres, as maravilhas, a forma como Deus os tirou da escravidão do Egito e agora voltaram, na verdade, aos deuses ímpios. E no capítulo 17, vamos ler o versículo 1, diz então: Elias, o tesbita, que dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele foi e procurou o rei. Devemos lembrar que Elias era um homem que foi enviado por Deus. É a resposta diante, olha, veja, irmãos, diante do pecado, diante da opressão, Deus usa de misericórdia, Deus levanta um profeta para falar, para pôr o dedo na ferida, para dizer aquilo que estava errado, para que, na verdade, o rei, que era o representante de toda a nação, se pudesse pôr em ordem, levar a nação, na verdade, novamente ao caminho do Senhor. Infelizmente, vemos que, apesar do aviso, nós vamos ver ele, na verdade, o povo endureceu mais o seu coração. Diz então no verso 1, diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando eu ordenar, quando eu orar, é que vai haver chuva e orvalho novamente, né? Então, irmãos, o Senhor, na verdade, Ele estava dando uma repreensão para o povo de Israel, um grande aviso, né? Através desta dificuldade climatérica em que cessou, na verdade, durante 3 anos e meio ia cessar de chover sobre Israel. E é interessante que depois deste anúncio, né, que Elias levou da parte do Senhor, irmãos, vejam o que aconteceu no tempo de Jonas. Jonas foi a Nínive. Jonas disse: olha, a cidade vai ser destruída. Mas a reação do rei dos assírios, podemos dizer assim, foi uma reação positiva, porque ele se voltou para o Senhor, ele levou o povo a se voltar para o Senhor, eles quebrantaram o seu coração com jejum, com pano e saco e cinza. Na verdade, eles se voltaram para o Senhor e o Senhor, diz lá, se arrependeu. O Senhor, na verdade, o Senhor não fez aquilo que ele disse que quem se arrependeu não foi o Senhor, quem se arrependeu foi o rei, quem se arrependeu foi o povo. Amém? Porque Deus ainda continua a ser um Deus de misericórdia, que nos ensina a perdoar, né? Quando no tempo de Jesus, quando ele falou, Pedro falando sobre o perdão: quantas vezes, Senhor, perdoarei o meu irmão? 7 vezes, Senhor. E o Jesus respondeu: 70 vezes 7. Sentado de perdoar sempre. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, né? Mas cabe a cada um de nós estar, na verdade, receptivo, apercebendo-nos, na verdade, dos passos que nós temos que dar também da nossa parte, né? Arrependei-vos e convertei-vos, não significa somente quando esta é a grande mensagem do Novo Testamento, uma mensagem que João Batista pregou, uma mensagem que Jesus pregou, uma mensagem que os apóstolos pregaram: arrependei-vos e convertei-vos. Não basta arrepender, temos que fazer também mais alguma coisa: converter o nosso caminho, né? Estávamos indo numa direção, há que ir no caminho certo, há que fazer meia volta e, né, ir noutra direção, né? Mas Acabe, o Senhor disse que iria mandar a chuva e ele simplesmente, em vez de voltar para o Senhor, claro, ficou furioso, né? Ficou porque o inimigo estava no seu coração, o inimigo estava tomando posse dele, podemos dizer assim, né? Ele tinha dado lugar ao inimigo, né? Então vemos, na verdade, no capítulo 18, vamos agora ao capítulo 18, diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias ao 3º ano, aquele 3º ano da seca, 3º ano em que não chovia, em que não havia orvalho sobre a face da terra, dizendo: vai, agora mostra-te novamente a Acabe, né? Porque darei chuva sobre a terra, né? Irmãos, ainda não estamos vendo uma reação, na verdade, do povo se voltar para Deus, mas diz que
como o Senhor deu uma palavra. Durante 3 anos não vai chover. Irmãos, é a graça e a misericórdia do Senhor até no limite que Ele deu. Não é? É a graça e a misericórdia até no limite. Porque o Senhor é aquele que diz também na sua Sagrada Escritura que Ele não quebra a cana trilhada, nem apaga o morrão que fumega. Amém? É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que põe limite nas situações. Não é? Deus põe limite para que ainda assim, na verdade, o povo não possa ser completamente destruído pela fome, porque a seca levou, na verdade, as terras a não produzirem comida, né? Nossos irmãos leem, entretanto, entre o capítulo, todo o capítulo 17, fala de tempos de dificuldade e até do próprio regato de Querite, onde Elias ele estava refugiado, secar completamente, né? Até a água acabou, a água passou a ser um bem muito escasso e de muito valor. Então 3 anos depois, o Senhor falou para Elias, né, para ele se apresentar, porque a seca estava pronta, prestes a terminar, e mais uma vez ele iria confrontar o coração do rei para se voltar para o Senhor. A ver se estes 3 anos trouxeram quebrantamento ao seu coração, né? Verso 3 diz assim: e Acabe chamou Obadias, que era o seu mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50, separou-os em grupos de 50, os escondeu numa cova, e Obadias os sustentou com pão e água durante estes anos em que eles estiveram, na verdade, até o ponto de Elias pensar que era o único profeta, o único salvo, o único, na verdade, justo que havia sobre a face da terra. Mas graças a Deus, porque Deus ainda tem muito povo seu. E muitas vezes somos surpreendidos quando menos esperamos, encontramos um homem ou uma mulher fiel a Deus. Irmãos, graças a Deus, porque Deus trabalha e há muitas pessoas, deviam ser mais, né? Há ainda muitas pessoas que são tementes a Deus e permanecem fiéis a Deus, apesar de estamos vivendo tempos difíceis, mas eu acredito, irmãos, que o Senhor vai ter sempre um remanescente sobre a terra, um remanescente fiel, um remanescente que não quer, na verdade, contaminar a sua alma, o seu corpo, um remanescente, na verdade, que não se mistura com a Babilônia, nem com os princípios da Babilônia. Aliás, em Apocalipse diz: sai do meio dela, povo meu, sai do meio da Babilônia, não te contamines com os costumes da Babilônia, né? Com os costumes pecaminosos. Irmãos, há que viver em santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, está escrito, diz que os pecados separam-nos de Deus, diz que o pecado, na verdade, nos impede de desfrutarmos, de recebermos a glória de Deus, né? Mas o Senhor, na verdade, pela sua graça e pela sua misericórdia, ainda nos concede, na verdade, o remédio para o nosso pecado, e esse remédio é o sangue de Jesus. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Acabe, ele tinha, diz o verso 10, proclamado um decreto, tornando Elias, podemos dizer assim, fora da lei, mais procurado em todo Israel. Elias, na verdade, era bem procurado. Aliás, Jezabel tinha matado todos os profetas do Senhor que tinha encontrado. Somente estes 100 que Obadias os escondeu naquelas cavernas sobreviveram 101, mais o Elias, né? 101. Amém? Então, irmãos, vamos ver o verso 7 e 8 ainda. Diz assim: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e, começando ele, propôs-lhe sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis aqui está Elias. Amém?
Então o profeta Elias disse para o mordomo do rei, né, este Obadias: vai e diz que eu cheguei, né? Vai e diz que eu cheguei. Claro que Obadias, ele tinha um certo receio. É verdade que ele fez aquele bom trabalho de esconder os 100 profetas do Senhor, mas foi tudo, podemos dizer assim, tudo com muito sigilo, com muito cuidado, para ele próprio não ser descoberto, sendo ele também um mordomo do próprio rei Acabe, né? Com acesso a Acabe, com acesso a Jezabel. Ele então movia-se na sombra e também, claro, procurava não ser morto, né? E agora, de alguma forma, este encontro, ainda que ele percebendo a urgência e a necessidade de ser o porta-voz, na verdade, do profeta de Deus, a verdade é que Obadias, ele estava bastante receoso. Podemos ver o verso 16, um bocadinho mais à frente, do capítulo 18, diz assim: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Amém? Então esse encontro, vamos ler ainda o verso 19 para continuarmos. Agora, pois, envia junto de mim todo Israel ao Monte Carmelo. Este foi o pedido que Elias fez para Acabe: junta todo o povo de Israel, junto ao Monte Carmelo, né? Diz mais ainda a palavra do Senhor, aqui no versículo 19: como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da Acera, e que comem da mesa, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Amém? Então, depois destes 3 anos sem chover, podemos dizer assim, então o desafio foi, na verdade, de Elias e da parte do próprio Deus, né? Porque é Deus quem dá o plano para Elias, né? Irmãos, Deus queria se revelar ao seu povo como o único Deus verdadeiro. Amém? Irmãos, o povo que tinha voltado as costas ao Senhor, Deus, pela sua graça e Deus, pela sua misericórdia, queria operar um milagre para que o povo pudesse ver que só o Senhor é Deus. Amém? Irmãos, há muito, é interessante, inclusive, lá no tempo de Moisés, quando os magos, quando os feiticeiros, eles também, na verdade, transformaram varas em cobras, né, em serpentes, né, porque o Senhor disse para Moisés se apresentar a Faraó, e então vários prodígios aconteceram através da sua vara, né, inclusive se transformar numa serpente. E então diz que os magos faziam igual, imitavam também. Mas diz que a serpente, né, que foi feita no milagre do Senhor, daquela vara de Moisés, diz que engoliu as outras varas, né? Irmãos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? O inimigo imita, o inimigo tenta, mas maior é o que está conosco do que está no mundo. Amém? Irmãos, não tenham medo, porque se nós temos o Deus verdadeiro. Muitas vezes há situações em que os irmãos poderão se atemorizar: mas o inimigo também está fazendo, mas também estão fazendo milagres, também estão fazendo coisas. Mas quando Deus diz que para fazermos, e quando nós somos, na verdade, obedientes à sua palavra, como Elias foi, é verdade que mais à frente eles são desafiados. Chega o grande dia. Vamos ler o versículo 21, vamos até o versículo 21 do capítulo 18. Diz então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Aleluia. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe deu resposta de nada, não lhe respondeu nada. Irmãos, às vezes a frieza espiritual é evidente, né? A frieza espiritual é evidente. Nesta hora, o povo ainda estava muito indeciso de
quem realmente era o Deus verdadeiro. Irmãos, o povo de Deus, infelizmente, muitas vezes não tem sido aquilo que o Senhor quer que o seu povo seja. Né? O apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 15, verso 58 de 1 Coríntios, o desejo de Deus é que nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Né? Mas quantas vezes, na verdade, caímos nos laços, nas mentiras, nos enganos do inimigo, e quantas vezes perdemos a ousadia, quantas vezes perdemos, na verdade, a coragem, quantas vezes ficamos com o coração dividido, quantas vezes ficamos, na verdade, com medo, até de responder aquilo que é certo. Né? E o povo aqui, em vez de dizer que é o Senhor que eles queriam seguir, que é o Senhor o único Deus verdadeiro, fica simplesmente em silêncio, porque o seu coração, porque na sua mente há dúvida. A dúvida estava instalada. Irmãos, se há dúvida, é porque o povo se afastou de Deus. É porque o povo deixou de ter intimidade com a palavra de Deus. É porque o povo deixou de ter intimidade, na verdade, através da oração com o Senhor. E quando assim acontece, quando deixamos a palavra, quando deixamos de ouvir a palavra, porque a fé, a confiança vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, hoje, por vezes, na verdade, eu estava falando um pouco, antes de vir para o culto, não tem nada contra modismos, contra coisas, estamos a pensar um bocadinho assim, mas porquê tanta luz na igreja? Estamos a perguntar porquê que há igrejas são mais escuras e outras são mais claras, assim, porque lembramos no passado, né? E temos que pensar aquilo que é a grande realidade, né? A igreja era o povo da Bíblia, o povo da Bíblia. Então o povo seguia a leitura. Então, para seguir a leitura, precisa ter uma boa iluminação. Para seguir a palavra, né? Hoje estamos deixando um pouco a palavra, né? Estamos entrando noutras ondas de adoração, não tem nada contra a adoração, digno é o Senhor, e Ele está procurando verdadeiros e sinceros adoradores, mas quando deixamos de ter lugar para a palavra no culto, quando deixamos simplesmente que seja o pregador a trazer tudo e nós não nos preocupamos com o que está escrito, o que ele está a ler ou não está escrito aquilo. É verdade que há muitas versões e o povo fica baralhado, não é? Bíblia, Almeida Revista Corrigida, Almeida Fiel, Almeida Revista... Pronto, há muitas versões, mas irmãos, vamos seguir. A frase vai dar sempre no mesmo. A frase vai dar sempre o mesmo. Mas precisamos voltar à palavra. À palavra. Amém? E o povo deixou a palavra. E quando o povo deixa a palavra, o povo não sabe o que é há de responder. Porque não estuda a palavra. Porque não lê a palavra. É verdade que não é no culto simplesmente que o povo lê a palavra, mas tem que ler a palavra. E também não devemos ficar simplesmente pela 1 hora ou 40 minutos de pregação que possamos ter, simplesmente com 40 minutos de leitura de palavra aqui, e se calhar nem tanto, porque estamos ouvindo a explicação da palavra. Nós temos que ter tempo com a palavra. E esse tempo também é um investimento que nós temos que fazer em nossas casas. Em nossas casas. Nós precisamos, na verdade, cultivar, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra, e diz no Salmo 1, que é um salmo que eu amo muito. Né? Fala da pessoa que deixa alguns comportamentos que não são os mais corretos, né? A roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E tem consequências. Tem consequências alguém que medita. Alguém que medita não é simplesmente o facto de meditar, mas procurar, pensar, meditar e pedir a ajuda de Deus, inclusive para aplicar ao seu caminho. Aplicar à sua vida pessoal. Porque é muito fácil, muitas vezes estamos ouvindo, se fulano tal estivesse cá hoje no culto. Aquela palavra, esta palavra de hoje era mesmo, mas falta cá essa pessoa. Não, a palavra é para todos nós. É para mim, é para ti, é para todos. Olha, quem não está, Deus deu uma mensagem para quem? Porque Deus sabia quem ia estar. Então a mensagem é para os que estão,
porque se Deus deu-me esta mensagem, ou dá o pregador uma mensagem, Deus sabe quem é que vai estar, porque Ele conhece todas as coisas. É claro que nós queríamos abençoar o nosso irmão, a nossa irmã, porque reconhecemos que seria benéfico, né, poder participar no estudo bíblico, aprender mais alguma coisa da parte do Senhor. Mas simplesmente o povo fica impávido e sereno, não tem como responder, porque o povo estava com o seu coração dividido. O povo estava, na verdade, com muita confusão no seu coração. Irmãos, voltemos à palavra. A palavra é luz, a palavra é lâmpada para o nosso caminho, é luz que nós precisamos não deixar a palavra de Deus, não deixar de ler, meditar e aplicar às nossas vidas. Amém? Verso 23, seguindo em frente, pensando um pouco mais. Então Elias faz este desafio: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, os profetas do Baal e da Azera, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Amém? Então, é interessante que todo este pedido, né, ele é feito para que se preparasse 2 bezerros. Agora veja o versículo 26. Então, e tomaram o bezerro que lhe fora, que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal. Então começaram a chamar os profetas de Baal, de Azero, pelo seu Deus, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai, clamai em altas vozes, ainda mais alto, porque Ele é um Deus. Ele é um Deus, diz com letra minúscula. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme, está a dormir, e se vocês gritarem mais alto, vai despertá-lo desse sono, né? E então diz o verso 28, e eles clamavam em grandes vozes, e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si, né? E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles bem tentaram profetizar, mas não houve voz do seu Deus. Não quer dizer que irmãos, o demónio fala, os profetas do inimigo falam. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é um grande imitador, ele é um grande, na verdade, ele procura imitar o real, o verdadeiro espiritual, mas diante do confronto com o verdadeiro Deus, simplesmente eles ficaram mudos, bem tentaram profetizar, mas ninguém ouviu, nenhuma diretriz, nenhuma voz, na verdade, nenhuma palavra do seu falso Deus. Na verdade, o inimigo diante do Senhor, o diabo diante do Senhor, irmãos, ele tem é que baixar a bolinha, amém? Ele tem que baixar a bolinha, porque ele já está derrotado, é verdade, ele está derrotado, e nós, irmãos, possamos viver na presença do Senhor, para que possamos também, em nome de Jesus, calar o adversário. Em nome de Jesus, no sangue de Jesus, nós temos autoridade para expulsar demónios. Temos autoridade para, na verdade, trazer libertação aos oprimidos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Então veja no versículo 30. Então Elias entra em ação. Eles não fizeram nada, o inimigo não... Eles bem trabalharam, é verdade. Mas o Deus deles, né? Um Deus que não é Deus. É um Deus que é um impostor. Mas o inimigo continua tentando roubar a glória que só a Deus pertence.
A ideia do inimigo foi sempre esta: ele é sujo desde o início. Ele desde o início, ainda ele estava Lúcifer lá nos lugares celestiais, ele procurou, na verdade, seguidores, e conseguiu uma terça parte dos anjos que o seguissem a ele, porque ele queria ser como Deus, ele queria subir aos lugares altos e ser adorado. E na sua tentativa de ascensão foi a sua queda, foi, na verdade, infelizmente, trouxe, na verdade, pessoas, neste caso, seres celestiais, anjos que se tornaram em anjos caídos e, na verdade, caíram, na verdade, no seu engano e hoje estão irremediavelmente perdidos. Ele não somente tentou no céu as suas ações de engano, de procurar adoradores, de procurar seguidores, como tentou logo na terra, tentando, na verdade, através de Adão e Eva, levá-los a enganá-los e levá-los a seguir os seus conselhos. Mas louvamos o nome do Senhor, porque a graça e a misericórdia do Senhor, mesmo quando Adão e Eva caíram, é verdade que perderam muitos benefícios, a morte veio também sobre eles, e todos nós estamos debaixo dessa sina, entre aspas, dessa marca do pecado. Diz que agora todos nós tomamos a marca do pecado, nascemos, na verdade, com pecado, né? Nascemos com a marca do pecado original, né? A morte fala dentro de nós. O homem diz que o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois do juízo, mas louvamos ao Senhor que Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Quem tem Cristo não morre, ainda que morra, viverá para sempre, porque agora tem o selo maior, e esse selo é o selo da vida. Tem o dom do Espírito Santo, tem a presença do Deus vivo no seu coração. O inimigo, na verdade, está derrotado, mas ainda ele hoje continua procurando, na verdade, através de falsos deuses, através, na verdade, de entidades espirituais, receber adoração. Paulo fala muito sobre isso. Por detrás dos ídolos estão demónios, né? Fala muito relacionado lá com a igreja em Corinto, né? Quando eles adoram um ídolo, estão adorando um inimigo, porque ele está por detrás, recebendo a adoração que, na verdade, Deus, por isso, desde logo do início, lá nos mandamentos do Senhor dados a Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, diz: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante a essas, né? Então, irmãos, o inimigo estava ali agindo, né? Mas não conseguiu agir, porque maior é Deus, e quando o Senhor opera, o inimigo tem que recuar. Amém? Veja agora o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui é muito importante nós pensarmos neste aspecto. Então, aqui um processo que é muito importante: chegarmos a Deus. Chegai-vos a mim. Vai chegar o homem de Deus, o homem que tem a palavra, tem a mensagem do Senhor. E é verdade que o povo se chegou e começou a reparar o altar que estava quebrado. Claro que o povo deixou o Senhor, o altar ficou, na verdade, o altar do sacrifício, do holocausto, ficou, na verdade, sem utilidade. Certamente que as pedras foram removidas, porque, entretanto, é chamado o verso 31, para que o altar pudesse ser reparado. Então, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. É interessante aqui, porque Elias está no reino do norte. São 10 tribos que se dividiram das duas tribos, né? Judá e Benjamim, tribos fiéis, mantiveram o culto ao Deus vivo e verdadeiro. É interessante que há aqui uma simbologia muito importante. Essas 12 pedras não são 10 pedras, mas são 12 pedras. Amém? Porquê? Porque apesar de Judá, apesar de Benjamim estar aí no sul, o Senhor queria dizer ao seu povo: o povo tem que estar unido novamente, para que haja a bênção do céu,
para que haja o fogo, na verdade, do Senhor. E esse fogo fala da presença do Espírito Santo. É um sinal do avivamento necessário. É um exemplo para nós a seguirmos. O inimigo tem procurado dividir, o inimigo tem procurado, na verdade, destruir, mas nós precisamos perceber que temos que manter a unidade como povo de Deus, como igreja do Senhor. Amém? Como igreja do Senhor, nós precisamos, na verdade, estar unidos. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de confinamento, em que a igreja não mais pode, neste momento, se reunir, graças a Deus por este tempo maior, mas mesmo assim não conseguimos reunir aqui o povo todo, porque não é assim tão grande, né, o tempo, né? O povo também não é muito, infelizmente, mas não conseguimos para ter as medidas, cumprir as medidas de afastamento. Mas mesmo nesta situação em que temos irmãos em Cascais, em Oeiras, na verdade temos irmãos aqui a congregar, desencontrados uns dos outros, vamos manter a unidade. Vamos estar unidos, vamos estar intercedendo uns pelos outros. Vamos perceber que ainda somos irmãos, os irmãos de Cascais, os irmãos de Oeiras, os irmãos que vêm de manhã, os irmãos que vêm de tarde. Irmãos, somos um só povo. Amemo-nos e pratiquemos esse amor de todo o coração. Amém? Não possamos permitir que o inimigo comece a esfriar o nosso coração e comece a ver indiferença da nossa parte uns para com os outros. Irmãos, não vamos permitir que isso aconteça. Amém? Logo, né? Não consegui levar a efeito, ainda falei, e não era difícil, né, podermos, mas ainda havia muito medo, muito receio de contágio, de nós podermos estar aqui neste recinto da escola, num espaço bem grande, que é ali o pátio, e temos uma celebração conjunta, quem sabe, mais para a frente. Agora também o inverno não ajuda nada. Mas, irmãos, queremos no próximo ano fazer uma grande celebração conjunta. Irmãos, se for preciso, vamos aqui para o recinto de futebol, mas nós precisamos, na verdade, celebrar a unidade do povo de Deus. A unidade do povo de Deus. Amém? Liguemos uns aos outros, falemos, mandemos mensagens. Irmãos, vamos manter a unidade, vamos orar uns pelos outros. Não esquecer daqueles irmãos cujas caras nós vamos vendo menos, orando por eles, intercedendo por eles e pelas suas famílias. Porque eu creio, irmãos, que o grande segredo da vitória do povo de Deus está na unidade. Está na unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O inimigo procura destruí-la, porque sabe que um povo dividido, um exército dividido, não subsistirá. Mas nós vamos fazer a nossa parte, mantendo dentro do possível, na verdade, fazendo a nossa parte para que esta unidade prevaleça e permaneça. Amém? Aí louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então no verso 32 continua. E então com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de cimento, e então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez, e disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego, e se encheu de água. Irmãos, vemos aqui algo tremendo também, amém? Vemos aqui sobre o altar do sacrifício algo que ninguém estava à espera, amém? Colocar a lenha em ordem como era costume, colocar o animal em pedaços como era o costume, mas não era natural, na verdade, derramar água, não. Quantos cântaros? Vamos lá verificar aqui, 4 cântaros de cada vez, 12 cântaros, né? 4, 12, amém? 12 cântaros de água. Os irmãos lembram-se que neste período, estes 12 cântaros de água pode ser considerado em pé de igualdade
com aquele sacrifício daquele perfume de nardo puro que aquela mulher, Maria ou Madalena, na verdade, ela derramou sobre os pés do Senhor, não é? Irmãos, que alguém disse que desperdício, não é? Diante da falta de água, alguém podia dizer que desperdício, não é? Para quê? Deus sabe todas as coisas. Irmãos, quando Deus dá ordem, irmãos, para o Senhor o melhor, e aquilo até às vezes pode parecer na nossa mente algo extravagante. Irmãos, estamos falando de um Deus que merece tudo, tudo e absolutamente tudo. Amém? Sendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque a este povo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, depois da oração simples, amém? Uma oração com propósito, acima de tudo, que o coração do povo, o povo que estava dividido entre dois caminhos, o povo que estava esfriado no sentido que não estava cultuando mais o Senhor, tinha esfriado espiritualmente em relação ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro, né? E esta oração para que Deus despertasse o seu povo. Então diz que o verso 38, então que o fogo do Senhor consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E a reação do povo foi esta, verso 39, e vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, humilharam-se. E o Senhor diz que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, que o Senhor se levanta. Amém? Irmãos, por vezes temos que nos humilhar com humildade diante do Senhor para sermos restaurados novamente. Amém? E vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja seu nome para todo o sempre. Amém? Não vou ler mais, mas irmãos, que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu não sei problema, dificuldade que possa estar a passar, Deus não está esquecido do seu povo. Às vezes temos que perguntar, há coisas que nós estamos lembrando, o próprio Jó passou uma grande tribulação e ele sempre procurou se desviar do mal. É verdade que não era um homem perfeito, ao analisar todo o seu livro não era perfeito, mas era um homem que procurava seguir o Senhor, a sua palavra, mas passou por grande tribulação. Nem todas as provas que vêm a nós é consequência do nosso pecado, claro que não, mas muitas provas que vêm a nós, todas elas, nós precisamos pensar assim, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 38, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu estou certo que alguma dificuldade possa estar a passar, que cada um possa examinar o seu coração, pedir como no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e faz ver se há algum caminho mau, né? E se o Senhor mostrar, não endureça o seu coração, mas humildemente peça perdão, volte-se para o Senhor, restaure e reconcilie e ponha em ordem aquilo que precisa ser tratado. Mas pode simplesmente ser um tempo de prova que esteja a passar. Peça a Deus graça, peça a Deus ajuda, porque eu acredito, irmãos, que as provas que vêm à nossa vida não são para nos destruir, mas são para nos fortalecer. Procuramos, na verdade, seguir em frente, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E Ele não deixa, na verdade, que a nossa tribulação seja maior do que aquela que nós possamos suportar. E juntamente com a prova Ele mandará também o escape. Vamos ficar em pé e louvar a Deus por isso.